fala muito em casa, aprende palavra rápido, conversa, repete tudo, mas quando chega perto de outras pessoas parece que trava. Na rua não fala quase nada, com visitas não fala quase nada, na escola, se já frequenta, fala pouco. E aí vem aquela dúvida: será que é timidez? Será que é normal? Ou será que isso pode ser alguma dificuldade? É sobre isso que vamos falar hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou Angélica, fonoaudióloga, criadora do Manual da Fala. E há 15 anos acompanho crianças que não falam ou falam pouco e as ajudo na conquista e evolução da fala. O fato é que a criança, no início do desenvolvimento da fala, literalmente depende muito do adulto para conseguir falar. E quando eu digo depende, não é emocionalmente, é linguisticamente mesmo. Porque no começo desse processo, a criança aprende a falar a partir da fala do outro. A criança começa a falar imitando o que o adulto diz. Então ela depende da previsibilidade daquele adulto. Depende da repetição, da entonação, do jeito que aquela pessoa fala, do contexto da comunicação. É como se ela pegasse carona na comunicação desse cuidador principal, na maioria das vezes os pais, e ela imita a fala dele. E é por isso que é tão comum crianças pequenas falarem mais em casa do que fora dela, porque dentro de casa existe previsibilidade, a criança sabe como aquela conversa funciona, que palavras costumam aparecer, qual que é a rotina, como que as pessoas reagem, e isso ajuda muito ela conseguir se organizar e conseguir falar. Agora pensa o que acontece quando essa criança vai para outro ambiente. Muda o lugar, muda o barulho, muda as pessoas, muda o ritmo da conversa e muda inclusive a forma como falam com ela. E aí ela perde esse contexto que ajudava ela a falar. Não é que ela não sabe, ou que ela tem preguiça, ou que ela não quer. Muitas vezes ela não consegue acessar o como falar aquilo com a mesma facilidade, porque ela ainda está aprendendo a falar de forma independente. E isso amadurece com o desenvolvimento linguístico. Conforme ela vai praticando, ela vai evoluindo, ela vai dependendo menos desse suporte do adulto, ela deixa de precisar imitar ou se apoiar no modelo do adulto e começa literalmente a produzir a própria fala. Ela passa a ser capaz de perceber o contexto, entender a necessidade, conseguir falar mesmo fora daquele ambiente seguro e previsível. Por isso, na maioria dos casos, o que a família precisa fazer é não se desesperar e continuar estimulando, porque essa maturidade comunicativa vai acontecendo. Agora, existe um ponto muito importante aqui. Falar fora de casa não envolve só fala, só linguagem. Envolve comunicação e interação social. Porque não é só saber a palavra, é conseguir usar essa palavra socialmente. E isso é muito mais complexo. Tem criança que em casa fala sem parar, mas fora fica desconfortável, porque existe uma exposição social, tem gente olhando, esperando resposta, pedindo para ela falar, e muitas vezes nós, o adulto, a gente nem percebe, mas a gente aumenta essa dificuldade, porque a gente fala com a tia. Conta, mostra como você já sabe cantar, como você sabe fazer tal coisa. Mostra isso, mostra aquilo, fala o seu nome, vai, parece que o gato comeu a língua, não é? A gente fica naquele movimento como se a fala virasse uma performance. Então aqui uma orientação muito importante para ajudar seu filho é parar com essa insistência na fala. Parar de testar a fala. O que seu filho precisa para se soltar fora de casa e conseguir falar também em outros ambientes é viver experiências sociais reais. Só que para isso, lógico, você, a família, precisa criar intencionalmente oportunidades de comunicação fora de casa. Não dá só para a gente ficar esperando a criança se soltar sozinha. Nós precisamos literalmente ajudar ela, mostrar para ela como se faz, criar situações. Então, se isso acontece na sua casa, a partir de hoje, teve a oportunidade de sair com seu filho, saia.
Leva no mercado, na padaria, na praça, no restaurante e dentro desses ambientes vá criando pequenas oportunidades de comunicação, convidando, incentivando ele a falar. Só que um ponto importante, a gente faz isso com a criança. Não é na frente da outra pessoa, fala pra... Não, é com ela. O que você acha de você pedir a sua água? A mamãe chama o garçom e você fala, tio, eu quero água, vamos tentar? Então a gente vai dando essa previsibilidade, nós vamos ajudando. Incentive seu filho a pagar pelo sorvete, a entregar o cartão, cumprimentar a moça lá, né? Dizer na padaria quantos pães vocês querem. Você diz, fala pra tia que nós queremos 5 pães. Você disse o que é para ser dito, você deu essa previsibilidade e permitiu que seu filho treine falar com outras pessoas. E é claro, você ajuda. E se teu filho não quiser, não fizer, tudo bem, não tem problema, mas continua nisso. Porque o nosso objetivo aqui não é colocar teu filho numa situação difícil. É literalmente oferecer experiências de comunicação com suporte, com a sua ajuda. E normalmente, quando você começa a fazer isso com frequência, ela vai se soltando. Às vezes em 1, 2 semanas, talvez 1 mês, você vai começar a perceber que ela vai ficando mais tranquila e ela vai percebendo, eu consigo falar aqui. Vai passando a tomar iniciativas de fala nesses outros ambientes. Agora, o que você precisa observar? Primeiro, observe se seu filho vai se soltando conforme convive mais. Então, se, por exemplo, ela não fala na presença de uma tia que mora fora e que veio passear, é comum que no começo ela estranhe, mas se depois de algumas horas, brincando, conversando, interagindo, nós esperamos que ela comece a se soltar e comece a conseguir falar, né, com aquela pessoa. E não que mesmo passando a conviver, não consiga evoluir nessa comunicação. Mesmo raciocínio lá nas idas do mercado, da praça, do restaurante, nos primeiros dias, é claro que ela não vai conseguir fazer, mas se você fazendo isso com constância, toda semana, se possível até mais de uma vez na semana, cada um na sua realidade, mas enfim, a gente espera que a cada ida ele fique mais confortável e consiga conversar melhor naquele ambiente. Agora, se isso não acontece, se a criança não se solta, não importa o tempo, não importa o ambiente, não importa o vínculo criado com essa outra pessoa, aí é lógico, nós precisamos investigar. E uma outra coisa muito importante aqui, observe se existe padrão. Então, por exemplo, só não fala na escola, só não fala quando determinada pessoa está presente, só não fala em determinado ambiente ou situação, porque às vezes a questão não está no seu filho, na fala dele, mas naquele contexto, naquela pessoa. E é lógico, isso é muito sério e você precisa intervir e proteger seu filho. Quando nós temos uma criança que fala muito bem em casa, mas praticamente não consegue falar fora dela, e mesmo você criando esses estímulos que acabei de sugerir, ainda assim não evolui com tranquilidade, nós precisamos olhar para uma possível dificuldade em comunicação e interação social. Se esse for o caso do seu filho, o psicólogo passa a ser uma prioridade de avaliação para vocês. Já, se nós temos uma criança que fala pouco em casa, porque esse é um raciocínio que eu gosto de trazer. Fala bastante em casa ou fala só o necessário? Meia dúzia de palavras, porque em casa realmente pouca coisa já resolve. Se é uma criança que realmente está falando pouco, neste caso, o fato dela não estar conseguindo falar em outros ambientes, pode ser porque ela está realmente com dificuldade nesse processo de construção da fala dela. E aí vocês precisam de um olhar fonoaudiológico. Então perceba, não é só fala ou não fala. Nós temos que entender onde fala, com quem fala, como fala e o que acontece quando damos oportunidade para essa comunicação evoluir, amadurecer, quando eu estimulo com intenção para suprir essa necessidade. Porque muitas vezes é só uma criança em desenvolvimento. Mas, em alguns casos, pode sim ser um sinal de dificuldade comunicativa e ou, que pode acontecer separado ou junto, social, e que então precisa de ajuda especializada.
Quanto antes você perceber essa diferença, mais assertivo você será e melhor conseguirá ajudar a sua criança, ao seu filho. Eu trabalho há muitos anos com desenvolvimento infantil e eu faço isso muito através do treinamento familiar para a evolução da fala. E é uma coisa que eu vejo muito em todo esse processo, em todos esses anos de prática, em contato com família, que as famílias tentam estimular seus filhos. Só que fazem isso sem entender exatamente o que aquela criança precisa naquele momento. Faz na forma geral, conversa, brinca, pede as coisas, mas cada criança com atraso precisa de um tipo de estímulo diferente. Ter esse entendimento e esse ajuste no estímulo faz toda a diferença na evolução. Então, se depois desse vídeo você acredita que seu filho fala pouco mesmo, depende muito do seu suporte, de repente não é só uma questão de favorecimento, mas ele realmente está com dificuldade nessa fala, quero te convidar a assistir uma aula complementar gratuita. Nela eu te explico como que você adapta esses estímulos do dia a dia às dificuldades específicas do seu filho e como que você transforma a rotina da casa em oportunidade real para a evolução da fala. O link está aqui embaixo do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Eu realmente te incentivo a assistir, porque quanto antes você entender como ajudar o seu filho, antes você vai ouvir ele evoluindo. Até mais! Lembre-se, se gostou do conteúdo, curte o vídeo e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo por aqui.